Não tenta já chegar no cliente e falar assim, oi, tudo bom? Ó, trouxe esse negócio aqui para você ver, isso aqui é o melhor do mundo. Para com isso, brother. Fala empresário, olha só, hoje a gente vai descomplicar em 4 passos a técnica de venda poderosíssima chamada Spin Selling. Então faz o seguinte, fica aqui, já se inscreve no canal. Eu sou Thiago Ferraz, empresário há mais de 15 anos e ao longo desses 15 anos eu já tive 10 empresas. Então assim, ó, eu tenho bagagem suficiente para te ajudar a organizar e crescer a sua empresa. Vamos embora! Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai aprender uma técnica poderosíssima de venda chamada Spin Selling. Você já ouviu falar em Spin Selling? Geralmente a gente pensa que a técnica do Spin Selling a gente vai utilizar apenas para negociações, ou então que você tem ali grandes fechamentos para acontecer, mas na verdade não. Essa técnica do Spin Selling você pode utilizar ela no seu dia a dia da sua empresa. Cara, se você tem, sei lá, uma sorveteria, dá para utilizar essa técnica. Por quê? Eu vou passar para você em 4 passos como você vai utilizar essa técnica de venda, que ela é muito poderosa. Com o passar do tempo, o que eu espero que você tenha na sua vida de empresário é utilizar essa técnica até no dia a dia. No dia a dia você vai conversar com um funcionário, você vai conversar com alguma pessoa, vai tentar resolver um problema, essa técnica também dá para aplicar. Então não é somente uma técnica de venda, você vai conseguir entender que a técnica do Spin Selling, ela vai te transformar num vendedor de alta performance. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Se você como dono de empresa não sabe vender, você tem um problema seríssimo. É claro. Porque a gente, como dono de empresa, nós somos os principais vendedores da nossa empresa. A gente se vende para o cliente, a gente se vende para os nossos funcionários, que isso é chamado de employer branding. É a gente vender as vagas, vender a nossa empresa para os colaboradores e futuros colaboradores quererem trabalhar. Isso é parte do empresário. Porque a gente tem que se vender o tempo todo. Eu me vendo como palestrante, eu me vendo como mentor, eu me vendo como empresário, eu vendo as minhas empresas, eu me vendo o tempo todo e você também deveria ser assim. Se você é empresário, você está vendendo o tempo todo. Se você não tem essa mentalidade, eu espero que esse vídeo até o final te transforme essa ideia na sua cabeça. Então vamos lá. A técnica do Spin Selling, ela serve para que você consiga ter uma melhor negociação com o seu cliente. Você vai ter uma quebra de objeção um pouco mais fácil. Ao final de você utilizar essa técnica, o esperado é que o seu cliente compre e você não venda. Ah, Thiago, você tá maluco? Que papinho é esse que meu cliente vai comprar e eu não vou vender? É mais ou menos assim. Quando a gente utiliza a técnica de forma correta, a gente consegue mostrar que o cliente precisa mais daquele serviço, daquele produto, do que eu estou querendo vender. Gente, para pensar. Você como empresário, vem cá, conversa comigo aqui, ó. Quanto mais a gente quer vender, ou então quanto mais a gente sente que tem alguém querendo vender pra gente, mais a gente se afasta. Já parou para pensar nisso? Ah, não, aquele cara tá querendo vender. Ah, não, ele tá aplicando técnica de venda em cima de mim. Eu mesmo sou um, cara. Eu sou um. Se eu tô ali, acontece isso muito com o telefone. O cara me liga, porque tem um novo pacote de uma empresa XPTO. Ok, mas e aí? Não, porque o senhor está passando dificuldade. Eu falei, querido, você está aplicando técnica de venda em cima de mim que eu já sei que você está querendo fazer. E algumas vezes eu caio. Tá, eu sei, aqui você está nessa fase, aqui você está ali. Então eu consigo fazer essa análise e saber se eu vou cair nela ou se eu não vou. Ah, Thiago, você está falando que você é o sinistro, ninguém vende para você. Não, cara. Eu estou falando que eu consigo enxergar pessoas aplicando técnicas em mim e vejo se aquilo é muito bom, se é legal, se deu certo, o que ocasionou isso na minha mente. Você já parou para pensar nisso? Você já fez essa autoanálise quando alguém está querendo te vender? Você já parou para tentar fazer o seguinte, cara, qual é a técnica que ele está usando em cima de mim agora? Você já parou para ver? Porque assim, ó, o tempo todo a gente tem que estar aprendendo técnica nova. Quando eu vejo alguém me vendendo algo, eu falo assim, caramba, velho, eu tô caindo na venda, tá rolando. E aí eu falo assim, que técnica é essa? Que esse miserável tá usando em cima de mim? Que tá dando certo, tá maneiro. Basicamente uma técnica que vai fazer perguntas para o cliente e praticamente ao final ele mesmo vai perceber que ele precisa comprar. E não que você precisa vender. Presta atenção nisso, eu vou até sair dessa tela aqui para entender isso que eu quero te falar. Olha só,
Quando você quer vender, o seu cliente se afasta. E quando ele entende que precisa comprar, a conversa é outra. Então vamos voltar aqui para você entender. E por que eu falei que eu vou te explicar em 4 passos? Porque cada letra vai ser uma coisa. Olha aqui que interessante, olha só. Aqui a gente vai ver que o S, o P, o I e o N do Spin Selling, cada letra vai te dar uma etapa, cada letra vai te dar uma fase em que você vai conduzir essa negociação. E para analisar, depois você vai ver que isso também vai servir até para comércio em varejo, você vai conseguir aplicar isso aqui. Mas vamos lá, presta atenção. O S, você vai encontrar perguntas de situação. São perguntas que vão situar você do seu cliente, o seu cliente ali no dia a dia dele. Então a gente vai entender que tipo de perguntas são essas quando a gente estiver negociando. E aí você pode aplicar em qualquer tipo de negócio. A próxima fase, que é o P, a gente já vai iniciar com perguntas de problema. A gente vai entender qual o problema desse cliente, o que está acontecendo no dia a dia dele, por que ele precisa da sua solução, do seu produto. Na sequência, a gente tem perguntas de implicação. Quando eu estou tentando entender esse universo do meu cliente, é muito mais fácil eu começar a entender qual é o problema, e aí eu começo a tentar implicar, e aí sim vem um grande segredo que eu vou falar para vocês. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar qual o grande segredo aqui entre o problema e a implicação. Você precisa entender isso até o final, você vai entender. E para completar essa sequência, a gente vem com a necessidade. Perguntas que vão levar o meu cliente a entender a necessidade. Para analisar uma coisa que eu preciso que você entenda isso, olha só. Você precisa entender que a venda é sempre sobre o cliente. Não. Repete isso comigo, pelo amor de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você saia desse vídeo aqui. Se você caiu aqui, inclusive, já faz o seguinte: se inscreve no canal. Eu estou te passando conteúdo maneiríssimo, cara. Vai lá. Mais empresários têm que aprender isso aí. Mais empresários têm que passar por isso aí. Então, olha o que eu vou te falar agora. A venda é sempre sobre o cliente. Pum, coloca aqui, ó. A venda é sempre sobre o cliente, a venda não é sobre você. Não adianta você ficar falando, não, porque o meu produto é esse, o meu produto é aquilo, eu tenho um tanto tempo de garantia, eu faço não sei o que no material melhor da Terra, e porque esse material veio de um asteroide. Não interessa, brother, não interessa. O que interessa é que a venda é sobre o cliente. Você já parou para tentar entender o seu cliente? Para saber se realmente ele quer saber se o material que é feito, aquele trem, é de Marte, Júpiter, Saturno, sei lá, meu irmão. Entenda que a venda é sobre o seu cliente, não é sobre você. Aí quando você começa a entender isso, o jogo começa a mudar. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Você vai começar um bate-papo, uma conversa com ele. Isso a gente chama de rapport. Rapport é você se conectar com o seu cliente, é você entender, você começar a espelhar ele, falar como ele fala. O tom de voz dele é um pouco mais acelerado, você já fala um pouquinho mais acelerado. O tom de voz dele é mais calminho, você já fala mais calminho, entendeu? Começou essa conexão, esse rapport com o seu cliente, você vai entender que, ó, a primeira fase, perguntas de situação. E a pergunta de situação é para poder entender como está o cliente naquele momento. Por exemplo, como é que está o seu negócio aí nesse momento? Como é que está a concorrência aí? Tá legal? Como é que está isso? Você vai situar ele aqui. Quais ferramentas você utiliza para gerenciar o seu negócio? Deixa eu entender você aqui. Eu quero entender o seu negócio, como é que funciona. Aqui você trabalha com uma margem mais alta, mais baixa? Quais desafios você tem enfrentado aqui? O mercado está muito aquecido? Você vai se situar. Não tenta já chegar no cliente e falar assim, oi, tudo bom? Ó, trouxe esse negócio aqui para você ver, isso aqui é o melhor do mundo. Para com isso, brother. Sente o seu cliente, a venda precisa ter um tempo. Para a venda acontecer, ela precisa ter um ápice de conversa, é uma matriz de tempo com argumentação para que você consiga chegar no ápice da negociação. A negociação, a venda, ela precisa passar por algumas etapas. E a próxima etapa é o P. A gente vai iniciar a conversa, mas isso tem que ser assim, não pode ser um questionário, tá? Pelo amor do Senhor Jesus, não faça isso. Não me faça esse trem como se fosse um questionário. Olha, eu tenho perguntas para te fazer. Pega um caderninho e começa a escrever assim. Como é o seu negócio? Não faz isso. Isso aqui é um bate-papo, é uma conversa. Você vai entrar na conversa e automaticamente, pode ser que no começo você vai ficar um pouco ali meio engessado, mas com o passar do tempo isso vai virar orgânico para você. Você vai conseguir desenvolver isso com mais facilidade e naturalidade. Mas é preciso entender, é preciso aprender para você conseguir aplicar, beleza? Então, bom, problema.
problema. Perguntas que estão relacionadas a problema. Por exemplo, a gente vai focar nos desafios que esse cliente tem, tá? Fazendo com que ele enxergue as dores que talvez ele ainda não percebia. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Você está satisfeito com a área X da sua empresa? E do jeito que acontece aqui, para você o resultado é bom, tá legal, me explica aí e tal. Você já começa a entrar num problema. Aí você já começa, ó, qual que é a maior dificuldade atualmente que você tem aqui na área X? Qual é a maior dificuldade que você tem aqui hoje para poder te fornecer um produto tal, tal, tal? Será que é a entrega? Será que é a qualidade? Enfim, começa a conversar e entender o problema que está sendo falado ali em volta do seu cliente, ok? E aí você vai bater naquele papo, ele vai abrir. Nessa que ele começa a se abrir e falar algumas coisas, já está te dando munição suficiente, meu filho. Aí você já começa a entender o seu cliente, aí você já está começando a... E outra, presta atenção, ganha quem sabe ouvir e faz as melhores perguntas. Isso é o mais importante. Ó, presta atenção aqui, ó. A próxima fase você vai ver algumas perguntas na conversa que você estiver tendo com ele, e você vai ter perguntas de implicação. Presta atenção, pequeno gafanhoto, tá aqui que mora o problema. Se você já pega a técnica dos... Ah, não, peraí, que agora eu vou ter que te ver mais de perto aqui para falar com você. Olha só, se você pega essa técnica e utiliza ela de forma em que você já começa pelo I da implicação, você vai ser aquele vendedor chato. Você vai ser aquela pessoa que quer vender empurrando goela abaixo. Porque você não está seguindo. Se essa técnica do spin selling foi criada com S, P, I, N, você tem que seguir. Você precisa seguir. Aí eu vejo os vendedores o seguinte. Ele já cheguei, como é que tá, não sei o que e tal. Sua internet é boa, a internet que é mais ou menos, tá vendo? Por quê? Aí você está perdendo cliente, você está fazendo aquilo. Ele começa a me implicar, ele começa a mostrar qual é o meu problema e aí eu começo a me sentir mal até. Então presta atenção, as perguntas de implicação você precisa ter sabedoria, equilíbrio, entenda isso. Olha, isso aqui é o pulo do gato, E aí você vai implicar de forma em que ele percebe que o problema existe, ele precisa resolver, dá uma coceirinha no camarada. Perguntas que fazem o cliente perceber a gravidade do problema, por exemplo, quanto de prejuízo esse problema te causa? Se você não resolver isso agora, em 1 ano, o que pode acontecer? E em 2 anos? Como é que será que está isso aqui, hein? Como você mensura a qualidade do seu produto ou serviço? Aqui eu estou mostrando para ele que existe uma implicação se o problema não for resolvido. Tinha um problema, não tinha? A gente conversou, ele falou dos problemas para você. Só que se esse problema não for resolvido, você precisa mostrar para ele que se não resolver esse problema, vai ter uma implicação, que é exatamente essa fase que a gente está. A implicação ela tem que ser feita da forma correta para que você consiga ter o seu cliente na mão e não perca ele. E quando eu falo na mão, não estou falando no sentido de manipulação, estou falando que senão você perde o seu cliente. Ó, isso aí, rapaz, isso aí pode dar problema para você, hein? Ó, isso aqui, se você não mexer nisso aqui agora, você vai quebrar, você vai falir. Tá maluco? O cara vai te dizer, então faz o seguinte, irmão, vai pra lá. Você tem que ter sabedoria. Você tem que chegar e falar assim, olha, poxa, eu entendo que esse problema que você me falou, você enfrenta aqui, é bem complicado. Mas você já parou para pensar que talvez, se a gente fizer as contas da forma correta, você vai resolver esse problema e aí você não vai ter maiores complicações futuramente? Porque pode acontecer isso, você já parou para pensar? Pode acontecer de estourar isso aqui, pode acontecer daquilo ali quebrar e machucar alguém, entende? Então você implica de uma forma que o cliente percebe que você está mostrando para ele que aquele problema, se não for resolvido, vai ter alguma complicação. E a próxima etapa que a gente tem é a fase da necessidade. Aqui é um passo de mágica. Por quê? São perguntas que façam ele perceber que a solução está com você e o benefício que ele pode ter em adquirir com você. Por exemplo, por que é importante se resolver esse problema? Cara, ele que vai falar. Presta atenção, não, isso aqui é o ouro para você. É ele que vai falar. Eu preciso resolver isso aqui porque realmente pode dar uma complicação aqui, eu não quero passar por isso. Eu não estou disposto a ter isso. Eu preciso resolver isso logo porque o que está em jogo aqui é o dinheiro da minha empresa. Eu preciso resolver isso logo porque aqui tá em risco aqui talvez o faturamento do meu mês, entende? Ele que vai te falar o que está acontecendo. Ele que vai falar que precisa comprar e não você falar que precisa vender. Você percebe a diferença? E é sutil, tá, pessoal? É sutil. Você que é empresário aí e tá falando, mas eu tô com as vendas fracas. Claro, você não está aplicando as técnicas de venda da forma correta, do jeito que tem que aplicar.
Eu estou aqui para te mostrar isso, mas eu também estou aqui para te trazer a solução. Olha a munição que eu estou te dando para você colocar na sua bazuca e dar um tiro de bazuca numa andorinha. Presta atenção no que eu estou te falando. Ó, e aí, vamos voltar aqui para você poder entender melhor como é que funciona. E aí, você vai ter aqui, ó, a necessidade de perguntas como: como a resolução desse problema pode ajudar a sua empresa a crescer? Como é que você se sentiria resolvendo esse problema? Porque a necessidade está na sua mão, mas ele precisa falar assim: realmente, cara, pô, se eu resolver esse problema aqui, isso aqui é me tirar um monte de dor de cabeça. Pois é. Olha só, então você está me dizendo que você tem um problema X, você está me dizendo que se você não resolver esse problema X, você vai ter uma complicação tal e tal e tal, e você está me dizendo que a melhor forma de resolver é essa e essa e essa, e eu vou te falar, a solução eu tenho, está aqui. O que está impedindo a gente de fechar? Porque nesse momento o que está impedindo a gente de fechar é só você, porque eu estou aqui disposto a fazer negócio contigo. Quando você entende essa negociação toda, e segura a onda aí, que eu já vou te falar como que você aplica isso numa sorveteria, numa hamburgueria, numa pizzaria, em algo que seja comércio. Eu vou te explicar, aguenta a mão, tá? E aí, quando você entende essa temática toda, você entende que você precisa trabalhar mais a questão de negociar, de entender técnicas de venda. E nesse momento que eu estou te passando essas técnicas, talvez você está assim: meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso, tal, tal, tal. Entenda, situa da situação do seu cliente, se posiciona na situação do seu cliente, entenda qual o problema, pergunta, ele vai te falar o problema, mas como é que você está enfrentando aqui de problema, como é que é, ele vai te falar. E alguns clientes vão querer meio cortar o assunto, tá tudo bem, mas tenta aos poucos ir colocando esse assunto. Ah, mas olha, isso aqui eu te entendo, isso aqui deve ser difícil mesmo, complicado, mas olha só, o ideal é você resolver isso quanto antes, cara, porque isso aqui, olha, é bem complicado, tá? E a necessidade, pô, por que você tem que resolver? O que acontece se você não resolver? E aí você vai conduzindo. Quando a gente entende que o nosso cliente, ele é pessoa, ser humano igual a gente para de querer olhar para ele só no intuito de querer vender, 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 olha para o cliente e já começa a imaginar cifra. Não é assim, cara. A gente precisa entender a realidade dele. A venda, quando ela é bem feita, ela é uma venda duradoura. Você tem recorrência, você tem indicações, você tem uma série de coisas. Então, trabalha melhor o seu cliente. Agora, Thiago, você falou que ia prometer aí, como é que eu faço isso se eu tiver uma sorveteria, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Ou você, que ainda está ali no operacional da sua empresa, ainda não conseguiu sair, ainda não conseguiu aprender como sai do operacional da sua empresa, mas você está ali, ou o seu vendedor, ou o seu gerente, não importa, mas quem estiver no atendimento, ele tem que ser capacitado para fazer isso. Ele vai chegar e falar assim: tudo bem, como é que tá aí hoje? Tá tudo bem? Hoje tá calor, né, rapaz? Olha, esse tempo aí já tá virando e tal. Tô ali, se situando. Você entrou hoje aqui, você tá, sorvete, você tá com calor, como é que tá aí? Quer só comer uma sobremesa? Como é que tá aqui? Como é que tá o seu dia a dia? Eu estou situando, eu quero me situar do meu cliente. Aí ele, não, acabei de almoçar ali, só queria tomar um sorvete aqui. Maravilha, show de bola. E aí você já começa a ir para a próxima fase, que é o que? É o problema. Falou: rapaz, olha só, sinceramente, aqui tem uma maioria de sorveteria que a gente encontra aí, mas sorvete é ruim, você sai no calor ali, já começa a derreter e tal. O que você acha, cara? Quando você vai numa sorveteria que não seja essa nossa aqui, qual o problema que você enfrenta aí? Thiago, você tá brincando, o cara vai falar isso. Cara, é um bate-papo, é uma conversa. Se ele responder, show. Se ele não responder, tá tudo bem. Por que ele tá... Será que existe um problema? Cara, e aí problema quando a gente pensa em algo muito grave, muito sério. Não, cara, o problema é simplesmente que ele não gosta de ir no outro lugar, porque o outro lugar derrete muito fácil. E aí você assim: não, porque o outro ali derrete. Então isso aí realmente acontece. É por causa do ingrediente do sorvete, do picolé, e aí a gente pode ver isso aí. E aí eu vou para implicação. E aí eu entro na implicação. E o mais complicado é o seguinte, cara, você tá com roupa de trabalho, aí você imagina, tá chupando um picolé aqui, aí pinga aqui, como é que você vai pra reunião? Não dá, né, cara? Pô, que bom que você veio aqui, porque aqui é diferenciado, eu impliquei o problema. Ele falou que o sorvete derrete, eu tô implicando o problema, você imagina, cai na sua roupa, você vai pra reunião, e aí eu trago a necessidade. Fala: cara, mas realmente, né, aqui, quando você vem aqui, o sorvete, você não vai ter esse tipo de problema, né? Então aqui a gente vai suprir a sua necessidade aí de uma sobremesa depois do almoço, você vai chupar o sorvete tranquilo, porque não vai cair, porque o nosso ingrediente aqui não derrete, tal. E aí, qual que você vai escolher? Qual o sabor que você quer? Presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Quem não quer vender é quem fica dando desculpa. Não, mas como é que eu vou usar isso? Tá, Thiago, mas não tem como eu ter uma pessoa fazendo atendimento 24 horas. Ok, se você vende pelo WhatsApp, se você vende por um aplicativo, alguma coisa, cara, dá para aplicar.
dá para aplicar as técnicas corretas para você poder vender da forma certa. Então presta atenção, venda perdida é para você se capacitar mais, entender melhor como que você faz as vendas e você cada vez mais abrir o seu leque de técnicas de venda. Isso não para nunca, não para nunca. O tempo todo a gente está aprendendo técnicas de venda, adaptando técnicas de venda, que isso é importante. Ou você pensa que eu nunca fiz uma adaptação no Spin Selling na hora que eu estou negociando com o cliente? É ruim de não, é? Claro que eu já. Só que eu tenho bagagem de outras técnicas e eu vou mesclando. Opa, essa aqui o Spin Selling não deu, então eu vou usar essa outra, eu vou usar essa outra. E a minha intenção aqui é te abastecer dessas técnicas para você poder ser um empresário melhor, organizar a sua empresa e crescer. Então faz o seguinte, vem comigo, se inscreve aqui no canal que a gente vai aprender muito. Vamos embora!